Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Dani. Sejam todos bem-vindos ao nosso Happy Hour de hoje. Eu sou a Luísa, ortodontista aqui do time do suporte clínico. O pessoal já está entrando aqui. Hoje estamos aqui com o Daniel Valizin, nosso grande parceiro, colega aqui da Tech Angel, né, Dani? Sejam todos bem-vindos, boa noite. E nós estamos Boa tendo noite. também, né, a tradução simultânea para o espanhol, tá? Então, os doutores que estiverem aí presentes conosco hoje, vocês quiserem assistir no espanhol, podem só clicar aqui no ícone embaixo, interpretação, né, fica como um globo aqui embaixo, e vocês podem ativar para o espanhol, que a Laura está aqui hoje traduzindo para nós, tá? Dani, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E o chat está aberto, então vocês podem Sim, mandando as dúvidas, né? isso Eu vou aí. falando com o Daniel, a gente vai lendo conforme vão surgindo. E boa apresentação. Obrigada, Dani. Obrigado, doutora Luísa. Bom, muito boa noite a todos, doutoras, doutores. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês também no dia longo e ainda participar desse momento e faz todo sentido, porque é como a doutora Luísa comentou, a ideia é que vocês possam também colocar algumas perguntas, best practices também, boas práticas que vocês já vivenciaram em relação a esse evento que eu sou fã. Eu estou há 14 anos nesse mundo de alinhadores e por 10 anos eu trabalhei em campo, né, como consultor e tive um privilégio de trabalhar em muitas unidades, entrar em muitas clínicas e fazer também esse evento. Então, quando muito bem montado, ele funciona muito bem. Então, a única certeza que eu tenho nesse momento é que quem está aqui está interessado em desenvolver esse tipo de evento, e aí eu separo por dois grupos de doutores, aquele que já fez e talvez quer pegar alguma coisa a mais aí que faça sentido na sua clínica, e aquele que já viu colegas em Instagram desenvolvendo esse tipo de evento e poder passar por essa experiência. Eu digo passar por essa experiência porque a experiência não é só do paciente, é a experiência da clínica, é a experiência da equipe. É cansativo, já vou falando, é puxado, é tudo diferente, mas dá resultado. E muitas coisas que eu vou passar aqui para vocês, como oportunidades e como testes também, muita coisa, já prepare os papéis aí, a caneta, já vou anotando as ideias que vocês acham interessante para depois não esquecer. Também, obviamente, vai ficar gravado, mas já vão anotando. Que pode fazer parte de todos os dias da clínica, não somente para um evento como esse, tá? Então, eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês a nossa tela para a gente já poder ah, trazer alguns pontos. Tá aparecendo? Tudo Ok? certo, Dani. Tudo Legal. Então, obrigado. Então, eu coloquei aqui, Scandei, antes de já iniciar, porque é um nome fictício, né? O scan ele traz muito essa questão, é um diferencial, é um momento visual e tudo mais, mas cada um aqui dá o seu nome. Eu acho que isso que é o mais legal. Dá um nome que traz uma conotação com a própria clínica de vocês, com uma logomarca, com um próprio chamariz ali, uma frase, um slogan. Então, acho interessante isso. Poderia colocar aqui Self Day, poderia colocar Angel Aligner Day, mas e quem trabalha com os dois? Então acho que é mais prático, mais interessante, cada um dá o seu nome. Até mesmo porque o foco, independente de fazer evento ou sem evento, ou numa, numa primeira consulta com o paciente, é o protagonismo que são vocês. Não é a marca X e Y, tá? Então, cada um pode dar o seu nome, tá? Então, mas a gente colocou aqui só como um ponto aí de partida. É, e aí, o que que nós vamos ver? A ideia, de fato, um evento como esse, ele gera uma experiência fantástica para o paciente. É um dia diferente, é um dia que
tudo está concentrado para isso, que nem eu brinco, é como se estivesse pegando uma máscara de oxigênio e o que está entrando ali é alinhador. Por quê? Porque não é só o dia, você tem que preparar 20, 30, 35 dias antes, fazer uma análise do que aconteceu pós-evento, todo mundo, e conforme esse evento, eu vou jogando informação, ou seja, para o Instagram, ou telefone, ou contato, ou depoimentos, que seja, concordam que vai ter muito mais perguntas, as pessoas vão sondar muito mais sobre isso, e eu tenho que estar preparado para script, eu tenho que estar preparado para objeções. E aí que é o ponto. Objeção não é o fim de algo, e sim o início, é um começo para ter a oportunidade de você estender a mão e ser o mais claro possível com aquele paciente e poder responder todas as perguntas que ele tem. Então, é uma experiência muito bacana. De fato, aumenta a taxa de conversão, e aí nós estamos falando também de receita, porque aqui ninguém é ponto .org, todo mundo é ponto .com. Todo mundo quer ganhar e tem que valer a pena esse evento, pela energia, pela forma que ela é trabalhada. E você chegar no final do dia e fazer a conta de quantos casos vocês fecharam num único dia de faturamento, isso é fantástico. E acontece. Não é nada de ilusão, nenhuma utopia isso. Então, o outro ponto também, a partir do momento que eu estou concentrando toda a minha energia como equipe para esse dia, consequentemente, o público-alvo está totalmente voltado para essa estratégia. E aí pode ser chamado de scan-day, pode fazer de um fim de semana, pode ser uma semana inteira. Claro que vai muito depender da disponibilidade de cada clínica e, ao mesmo tempo, o scanner, né? Para quem tem scanner, dá para fazer o scan-day. Para quem não tem scanner, também dá para fazer o scan-day. Claro, quem não tem, a gente tem também todo o pessoal de campo. Claro, tem que ver a questão de horários. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o pessoal que faz esse trabalho de levar o scanner para a clínica, tudo programado, tudo planejado, mas tem que ver a questão de disponibilidade, tanto de vocês quanto por parte do pessoal de campo, tá? Mas eu também, inclusive, já vi scan-day acontecer sem scanner, tá? Então, dá para fazer. Mas aqui a gente vai trazer todo o processo, todo o fluxo aí, é, dividido em três etapas para vocês, tá? Começando aqui, óbvio, para mostrar que realmente esse evento funciona, a gente tem que trazer números de mercado. Esse número de mercado aqui, basicamente, são os meus, ok? E se são os meus, é número, obviamente, de mercado, consequentemente. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu trimestralmente, quando eu trabalhava em campo, a gente fazia uma média de 15 a 18 scan-days por trimestre. Então, esse número aqui não de livro, de fictício, não é nada. É número que eu tive a oportunidade de participar e de realizar com alguns doutores, e aí a nossa reversão. Né? De cada 7, mais ou menos 7. Cada 10, 7 fechava o caso naquele dia. Tá? Uns fechavam 4, outros fechavam 9, teve 10. Então, assim, é algo que funciona, não tem justiça esse evento, desde que ele tenha um começo, um meio e um fim, muito bem organizado, muito bem planejado. Então, não existe injustiça para um evento como esse. Como também não existe justiça no dia a dia, quando você trabalha com alinhador, quando você se dedica, quando você estuda, quando você faz uma mentoria aqui, fala com o suporte clínico, recebe o pessoal de campo para abordar negócio, business e tudo mais, a área comercial. Então, não tem. Tá? Então, é muito plausível esse número, é muito forte esse número. E pode ser meio período, pode ser um evento de meio período, pode ser um evento de um dia inteiro, e aí vai de cada um, tá? Mas esse número que eu trago para vocês é o número do Daniel, junto com os doutores que trabalharam comigo ali ao longo dos 3, 4 anos, fazendo fortemente esse tipo de evento. Então, ele funciona muito bem. E eu falo para vocês também o que deu errado. E que eu me lembre, só teve um Scanday que não deu muito certo, mas também os pacientes, os clientes que foram chamados para esse evento, eram clientes que não estavam preparados clinicamente.
Então, tinha alguma coisa para fazer. Então, consequentemente, não poderia escanear ele, fazer um planejamento agora, aprovar os casos. E aí, alguns clientes fecharam lá na frente e outros esfriaram. Então, e aí acabou perdendo. Mas fora isso, quando é muito bem organizado aí, o evento flui muito bem. Outro ponto que é importante abordar são as condições comerciais que você pode diferenciar naquele momento. Todos os pontos que eu vou colocar aqui são exemplos, né? E aí, talvez daqui saia uma outra ideia para vocês, mas eu prefiro pelo excesso do que pela falta, né, de informação. Então, por exemplo, eh, na minha clínica, quanto que sai só o início de um tratamento na minha clínica? Ó, se o cliente vier, ele tem que ir num centro radiológico, ele vai gastar R$ 150 aqui no Brasil, por exemplo, de escaneamento, mais tanto de documentação, de foto, de panorâmica, e para eu planejar o tratamento do meu paciente com o alinhador, eu cobro X. Então, quanto que sai tudo isso? Ah, sai 600, sai 700. Se você vier nesse dia, é Y, é valor, é outro valor, é mais atrativo. Então, é uma forma de, antes dele colocar o pé na minha clínica, eu já estou fazendo uma condição para ele diferenciada. Então, isso é importante antes mesmo de ele vir para a clínica. É mostrar para ele por que ele tem que vir nesse dia e não num outro dia qualquer. É porque nesse dia é um dia exclusivo para isso. Então, esse é o primeiro ponto que vale a pena analisar e mostrar o porquê desse diferencial. Obviamente, quando nós falamos de experiência digital, que nós vamos falar muito disso hoje, eu não estou me referindo só ao scanner. O scanner é uma das experiências. Existem 4, 5, 10 experiências digitais que o meu cliente pode passar naquele momento comigo. Tá? Então, nós vamos também destrinchar, trazer todos esses pontos aí interessantes, porque eu estou desligando a chave analógica nesse momento e ligando uma chave digital. Então, quanto mais visual ele ter, tanto porque a venda hoje, como eu sempre falo em alguns encontros que eu falo, que eu trago em relação a dicas de avaliação, como apresentar o alinhador, mais do que você vender um produto e mais do que você vender um serviço, é você vender uma experiência. E nada melhor do que você vender algo na questão não verbal, é o visual. Então, quanto mais coisa visual você trazer para o seu cliente, mais ele se aproxima, mais ele compreende, mais fica dentro do mundo dele e mais ele agrega valor. Né? Porque essa palavra também cada vez é mais falada, preço versus valor. Tá? Então, essa é a experiência. Então, eu repartir essa apresentação em 3 etapas: o antes do evento, o que fazer, as oportunidades, o durante naquele dia ou naqueles dias que estão programados o evento, e o depois. E na minha visão, o mais importante e o que eu mais me preocupava não era com o primeiro e nem com o segundo, porque isso vai acontecer. Normal. A minha preocupação maior era a terceira etapa. E por que a terceira etapa? Bom, fechamos. Eu nunca abri alinhador, Daniel. Agora tive essa oportunidade de fazer. Tenho poucos casos de alinhador, um ou dois. Fechei 5 casos num dia só. E agora? E o planejamento disso? E a entrega? E a parceria com o suporte clínico ou com o speaker para dar esse apoio e ser a coisa mais rápida possível e direita e correta? Planejar diagnóstico correto. Porque isso acontece. E eu vi muito isso acontecer. Para aqueles que já têm o fluxo, 4 casos a mais, 5 casos, mas para quem está começando e acontece isso. Então, a minha preocupação maior era o pós. E não somente voltado a isso, mas também uma reflexão do que foi, de como foi, o que deu certo, o que pode melhorar. Tá? Então, nós vamos passar por essas 3 etapas aí para cada vez mais ter a questão da conversão. Então, planejamento estratégico durante execução e experiência da clínica e do paciente e acompanhamento e análise. Tá bom? Então, primeiro ponto aí, fase 1, planejamento. E aí, o que eu falo de planejamento? Ah, da onde que vem? Da onde que eu vou pegar os pacientes? Qual canal que virá? Se vai ser por indicação? Nada disso.
A primeira coisa que eu sentava com o ortodontista, na hora de desenvolver um plano como esse, eu fazia duas perguntas para ele. Quantos pacientes você quer reverter, junto e, consequentemente, a receita que você espera ter disso, tá? E qual é a data que você quer fazer esse evento? Não, mas pera um pouquinho, Daniel. Calma. Nem tenho nada ainda, não sei nem por onde começar, se já quer vir com data, se já quer vir com quantidade? Sim, porque isso aqui é um planejamento, é meta, é objetivo, é negócio. Então, quando você tem data, e eu vou explicar o porquê das duas. Quando você tem uma data, pronto, agora está todo mundo ciente da data. Pessoal, ó, parou aqui, equipe, colocamos uma data para fazer o evento daqui a 30 dias. Pronto, agora começa a jornada. Outras coisas na vida acontecem da mesma forma. Colocou data, colocou prazo, é isso e pronto. Então, esse é o primeiro, porque senão as coisas não andam, as coisas não acontecem. Vai passando a semana, vai passando. Quando chegou, não deu, Daniel, não deu. Não, não é assim. Tem que colocar data. Colocou data, vai para a questão de quantos pacientes, porque não tem como a gente poder contribuir num evento como esse, de dar orientação, de passar alguma dica, se eu não sei quantos casos a clínica quer fechar. Tanto porque tudo isso vai passar por um funil de vendas. A partir do momento que o doutor Daniel, se eu fechar 6 casos nesse dia, para mim está ótimo. Então, data X, meta 6. E principalmente por que a meta? Porque a partir do momento que você tem o final do funil, que é fechar o caso, eu preciso saber quantos leads precisa trazer. Concorda? Porque, poxa, então para fechar 6, nós vamos ter que separar 80 clientes, 90 clientes, 100 clientes. Nós vamos mandar mensagem para o 100, 70 vai me responder, 40 vai fazer isso, 30 não sei o quê, 10, 15 confirma, 10 veio, dos 10, 7 fecharam, 6 fecharam. É um funil invertido. Né? Então, isso é muito importante para estabelecer e deixar claro para todo mundo quanto nós queremos fazer e quantas pessoas nós vamos precisar contatar. E nós vamos falar dessas pessoas já já, tá? Da onde que vêm essas pessoas, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu só começava a fazer essa jornada quando eu recebi uma data, e não é para mim, não é para mim. O meu resultado é consequência, é reação. Então é mais para a clínica, é mais para o ortodontista, é mais para a equipe, né? E isso faz parte, vai fazer cada vez mais parte de todos. Né? Então, quantas pessoas chamarmos, quantos precisarão comparecer, e desses que compareceram, quantos que vão reverter. Pronto, tá tudo as metas a clara, tá tudo transparente para todo mundo. Agora temos 30 dias para ir atrás desse número. 20 dias, né? Porque se a gente coloca 10 dias, 15 dias, é um espaço muito curto, não dá tempo de fazer. E ao mesmo tempo, não dá para fazer isso todo mês. Porque senão vai chegar uma hora que o cliente vai perguntar por que que eu tenho que ir nesse dia e num dia normal? Se todo. Então eu não vou mais durante o mês. Se você faz isso uma vez por mês, então é complicado, tem que ter esse equilíbrio, né? Do momento certo. Hoje eu tive o prazer de ir para campo hoje com o Thiago, inclusive ele está aí, e uma das doutoras perguntou isso para a gente, mas qual que é o melhor dia? Se você faz numa segunda-feira, a chance da pessoa ficar com preguiça aí é grande. Se você faz numa sexta, ela já vai emendar. Então, eu particularmente sempre fiz com os doutores de quarta ou de quinta-feira, que aí fica ali no meio, ou na primeira semana do mês, ou na terceira semana do mês, porque é pagamento, tá mais próximo ali. Tem gente que recebe todo dia 15, tem gente que recebe no dia 5. Então, é estratégia também pensar dessa forma, não dá para fazer de qualquer dia, né? Tem gente que prefere fazer de fim de semana, esse sábado, porque aí pega a criançada, né? Faz um exclusivo para criança no fim de semana, não prejudica a aula, não prejudica a mãe ali no trabalho, no dia a dia. É tudo com o que você deseja. Qual é o perfil que você quer trazer para esse dia, né? E aí, o público-alvo, né? Você falou tudo de planejamento, de data, de meta. Agora, da onde que virão essas pessoas? E eu já vou responder aqui, já antecipando para vocês, que eu vou falar mais uma vez, eu estou falando por mim.
tá? Dessa quantidade de Scanday que eu tive oportunidade de participar. Não só ajudar a montar, mas de vivenciar esse dia também, porque eu participava, eu ia até a clínica, e é bem interessante. O público, ele vai vir de dentro para fora. Eu sempre falo que lead, prospecção, seja de qualquer segmento, é de dentro para fora. É que nem doença, nunca é de fora para dentro. Tá? Então, a ideia é o que que eu tenho no meu banco, a coisa mais valiosa que vocês têm na clínica. Não é cadeira, não é scanner, não é panorâmica quem tem, é o banco de dados. Tem coisa mais valiosa do que isso? E eu sou muito fã do trabalho de vocês, porque não existe, eu acho que um segmento mais fiel do que esse. Porque você vai fazer um tratamento de um paciente, a cada 6 meses, vai olhar para ele, vem geração um, 2, 3 de família. Qual outro setor que vai até a pessoa morrer, basicamente, que dá para trabalhar, dá para ficar junto? Não, eu não conheço. Então, é, é, é algo que o banco de dados é muito rico nessa hora. E da onde que vai sair os leads para esse evento? Do banco de dados. A tendência, quando a gente começa a falar desse tipo de evento, já vem na cabeça, eu tenho que fazer tráfego pago, SEO, mídias sociais, nada disso. Até dá para fazer, eu não sou contra isso. Mas primeiro que você vai gastar 3 vezes mais, né? Então, de dentro para fora, e é engraçado que quando eu começava a falar assim com os doutores nas reuniões, nesse momento de apresentar o Scandei, ele falava, nossa, ele ficava olhando para cima. Ah, pintou um nome, pintou, e vai pintar o nome de vocês também, porque muitos pacientes estão no momento que eu vou mostrar agora. Eles estão dentro da clínica. E eu sempre brinco, banco de dados é que nem esponja. Enquanto você não torcer tudo, não tem o porquê ir para a rua. Depois que já tirou todas as possibilidades, não tem mais ninguém aqui dentro, né, dos meus leads, agora sim, vamos para a rua, vamos investir, vamos fazer parceria com um salão de cabeleireiro, com qualquer outro lugar. Que o futuro, na minha visão, eu, por ser formado em marketing, eu gosto muito de acompanhar esse segmento, para mim o futuro do marketing é a parceria, ou já é o presente, tá? Mas esse é um outro momento que a gente pode trazer, tá? Então, clientes que já passaram por consulta, não fechou recurso A, não fechou recurso B, não fechou recurso C. Né? Poxa, foi embora, falou que vai pensar e não voltou mais. Poxa, agora eu tenho uma oportunidade de resgatar essas pessoas novamente e falar: olha, eu tenho um negócio aqui para você, é isso, um evento que vai acontecer exclusivo, né, e tem isso, o valor é a questão, você vai ganhar isso se você vier, tal, tal. É uma oportunidade que eu tenho. Ah, mas é mais difícil. Enquanto você não testar, não tem como falar que é difícil, não. Então, acho que vale a pena essa questão. Bom, agora eu vou separar no meu banco de dados quem veio e não fechou nenhum recurso comigo, seja com Bracket, seja com estético, com autoligado ou com o próprio alinhador. Então, tenho uma porta de entrada para esse tipo de público. O outro público é aquele que talvez agora, puxa, comecei agora com a Selfie, comecei com a Angel, e eu tinha o outro alinhador e não fechou. Bom, agora chama ele de volta. Você tem mais opções agora para mostrar que se encaixa para o cliente. E quando a gente fala que se encaixa, eu tô especificamente Selfie e Angel Aligner, não é uma questão de valores, fazer com um ou fazer com o outro. É uma questão de perfil de paciente também. Porque se alinhador faz ou não, a pergunta é se o doutor faz ou não, porque quem é o protagonista aqui, mais uma vez, é o ortodontista. Se eu faço com Bract uma classe 2, eu faço alinhador com classe 2 e pronto. Claro, tem que ter um bom plástico, tem que ter um bom software quanto a isso, né? Tudo bem, mas esse não é o nosso problema, nem para selfie, nem para endo. Nosso problema, não temos problemas com o produto. Então, tem a opção de falar, olha, eu tenho esse e tenho esse. E aí, muitas das vezes, os doutores falam assim, pô, agora eu tenho opção, eu tenho Angel e tenho Self. Como que eu mostro sem denegrir um ou outro? Né? Mas no final, quem é que vai levar? Quem é que vai conduzir o tratamento? Você está dando dois recursos
para o seu paciente. Ele escolhe o que cabe melhor para ele no bolso e até mesmo em termos de perfil. Por que que eu falo perfil? Porque na selfie é faseado. Então, aquele paciente que eu sei que vai dar trabalho, que eu vou ter que refinar, ele não vai usar direito, eu vou para selfie. O cara que vai usar direitinho, o cara que mostrou ali na consulta que o cara vai ser Caxias, como eu fui no meu tratamento, vamos colocar Angel. Então, eu entendo que para escolher o alinhador junto com o paciente é com esse foco. Não é uma questão de preço, que um funciona, o outro não. Isso já foi o tempo. Ah, nós estamos num outro momento agora, tá? Então, tem essa opção de resgatar aquelas pessoas que também procurou o alinhador, não fechou, agora eu tenho um outro recurso aqui. Vem aqui que eu vou te mostrar. É isso. E o terceiro, que eu acredito que todos tenham, né? A não ser que tenha, estou falando com alguma clínica aqui que já é 100% de alinhador, o clientes com Bract. Quantos clientes vocês estão vivenciando em tratamento que fala assim, poxa, doutora, quando que acaba? Quando que termina? Tá doendo, que não sei o quê. E é Bract que quebra. E o Bract nunca quebra no horário que vocês têm mais tranquilidade. Você sempre tem que encaixar entre um paciente e o outro. Agora, soma isso por 10 anos. Eu perguntei isso para uma doutora, uma vez que eu falei com ela falou, nossa, Nel, que Bract, eu tenho que 15 trocas por mês, a clínica era muito movimentada, 15, 20 trocas por mês, você cobra? Não, não cobro. Eu coloco rapidinho e já coloco o paciente no lugar. Agora, multiplica isso por 10 anos, doutor. Quanto que você deveria cobrar a manutenção e, né, porque quebrou, foi alguma coisa do cliente. Ah, poxa, estava dando módulo de uma clínica. Então, tudo isso gera a favor dessa questão de não ter intercorrência, obviamente, alinhador e tudo mais. Então, quantos clientes estão finalizando, falta 5, 6 meses para acabar com o Bract e ao mesmo tempo estão reclamando? Ofereça uma oportunidade para ele agora de fazer o que a gente chama de tratamento híbrido. Ó, paciente, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa que eu posso fazer em você. Nós vamos tirar o Bract de você e nós vamos finalizar com o alinhador. Eu não estou falando tratamento de mais 3 anos. Eu estou falando tratamento de 4, 5, 6 meses, que resta para acabar. Então, quanto que isso fica? Ah, mas vai ficar um valor um pouco maior por mês. Beleza, desde que ele entenda, desde que ele agregue valor, desde que ele mostre para ele os benefícios que ele vai ter, e eu vou falar um negócio para vocês. O cliente que usa Bract e depois coloca o alinhador nele, ele, segundo relatos de doutores que passaram depois isso para mim, tá? Não é eu que estou, não é no achismo. Eles falam, Daniel, essas pessoas me divulgaram muito mais do que aquele que usou alinhador de ponta a ponta. Porque vocês concordam que eles passaram por duas experiências totalmente distintas num espaço curto de tempo? É isso. Então, aqui está mais uma porta que eu tenho certeza que todos têm, e com certeza todos aqui têm um nome que bateu na cabeça de vocês agora, é o Carlos, o Fernando, a Luísa. Então, tem algum paciente que está numa situação como essa. Olha a oportunidade que tem, tá? Então, essas são as portas de entrada que a gente traz aí como oportunidade. E falando ainda de preparação do evento, a primeira coisa, a gente tem que, para que tudo funcione bem, para que tudo saia correto e não frustre ninguém, e que faça valer a pena pensar já num próximo, tá? É fazer o checklist de equipamentos. Porque quanto mais o cliente ficar na clínica e usufruir dos meus recursos, melhor. Poxa, ele vai ser escaneado na clínica nesse dia. Eu vou tirar as fotos dele na clínica. Ah, não, Daniel, isso daí eu mando no centro, não, no centro radiológico. Não, vamos fazer na clínica. Faz um espaço lá de um mini estúdio para tirar foto com ele. A única coisa que ele vai precisar fazer fora é a panorâmica, ou de algo mais necessário aí, de uma tomografia, de uma cefalometria, mas eu já tenho os recursos já para dar o start em tudo. Ou já antecipa. Ó, vai no centro radiológico, já traz para mim a panorâmica, porque o resto eu vou fazer aqui com você. Acabou. E posso até fazer uma parceria com o centro radiológico. Eu dei muitas sugestões para os doutores que trabalhavam comigo.
né? Ó, doutor, combina com o centro radiológico. Dá o nome das pessoas que vão participar desse evento para o centro radiológico e fala, ó, centro radiológico, não cobre nada desses 8 pacientes que vão aí escanear, desculpa, fazer a panorâmica. Não cobre nada, porque quanto que vocês cobram? Ah, eu cobro R$ 50. Então, eu vou cobrar o valor aqui na clínica, como um pacote inicial, e depois, no final do dia, no dia seguinte, eu transfiro para vocês. Ou seja, eu estou dando, entre aspas, também a panorâmica para o meu cliente. Tá? Então, tem que ser atrativo, de fato, para que ele saia de casa nesse dia e venha até a minha clínica. Ninguém está falando para fazer, obviamente, nada gratuito, mas tem que ter uma condição específica para esse dia. Então, checklist de equipamento é o scanner, é a fotografia, é o software, são os recursos que eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente para quem trabalha com a Angel e para quem trabalha com a Selfie e com a Angel, dá para fazer as mesmas coisas que eu vou mostrar aqui, né? Então, treinamento de equipe, que isso é fundamental. Então, nós temos aí o pessoal de campo para preparar, né, o pessoal com treinamento de equipe, e de trazer também valores, porque não adianta só trazer valores para o paciente, tem que fazer sentido para a equipe. É de dentro para fora, mais uma vez. A organização do espaço. Vamos aproveitar toda a clínica nesse dia para fazer um tour. Então, aqui vai ser a recepção do pessoal, aqui vai ser o lugar que a gente vai tirar foto com eles, né? Mais um paciente iniciando os tratamentos com os alinhadores. Nessa outra sala é onde vai ser feito o scanner. Nessa outra sala, ou na mesma sala, é aqui que vai sair a fotografia do paciente. Então, isso daí tem que estar preparado, né? Os materiais de apoio, seja digital, seja analógico, seja por papel, pasta, até mesmo o que que o cliente vai levar para casa. Não, mas nesse dia, a ideia é que ele feche, sem dúvida nenhuma. Nenhum cliente vai para um Scan Day para conhecer os lenhadores, ele vai para fechar. E isso é papel meu de filtrar muito bem quem vem, porque não dá para ficar no achismo. Senão, realmente, de fato, aquela porcentagem que eu mostrei no início de 70% não vai acontecer, né? Então tem que estar muito bem. A pessoa tem que saber para que vem, né? Porque é para fechar um tratamento. Tá? Aí tem a questão do teste da tecnologia, que é o escaneamento e tudo mais, essa parte digital que eu vou reforçar com vocês, e, obviamente, a confirmação dos pacientes nesse evento. Eu comentei no início que mídias é importante, mas não é o decisor e não é a prioridade. E aí, vocês vão concordar comigo ou não, que a partir do momento que eu peguei todas aquelas portas de entrada que está dentro da minha clínica e eu fechei a quantidade de pessoas que eu programei para vir, concorda que agora, faltando uma semana, 10 dias para o evento, eu posso divulgar para todo mundo, nas mídias, publicidade, o que eu quiser no WhatsApp e tudo mais, porque o que vier a mais é lucro. Agora faz isso ao contrário. Peguem todo o que de mídias e manda para os pacientes Instagram, WhatsApp, já como se fosse uma mala direta, tudo mais. Vê a quantidade de pessoas que vão retornar. Por isso que é um trabalho de formiga. Eu vou ter que pegar um a um e fazer o convite para essas pessoas, individual, chamando pelo nome, fazendo um texto personalizado. Nossa, isso daí é muito trabalhoso, mas a venda hoje é personalizada. Ninguém mais faz mala direta hoje. E quem faz mala direta para tudo não vai durar muito, né, no mercado. Então, a ideia é trabalhoso por esse motivo, é um a um. Ninguém está pedindo, não vamos mandar fotografia do alinhador, o vídeo do alinhador em formato de translação, rotação, ele virando, pirotécnico. Não é isso. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é mostrar quem é que vai tratar ele. Não é o alinhador que vai tratar, quem vai tratar é o profissional. São vocês. Então, quem tem que aparecer numa foto, num vídeo, num convite, vem aqui, são os profissionais. São, mais uma vez, vocês que são o protagonista de tudo isso daqui. Depois vocês podem, deu certo, agora divulga.
faz indicação premiada. O que é a indicação premiada que eu coloquei aqui? Imagine você ter na sua clínica um protocolo. Não é protocolo clínico, mas é um protocolo de indicação. E isso a gente não vê muito, nas clínicas, mas é uma oportunidade. Olha, pessoal, equipe, a partir de agora, no 10º estágio do alinhador, no 15º, no 12º estágio do alinhador, nós vamos fazer uma campanha de indicação. Se a pessoa indicar, nós vamos fazer isso para ela. Isso funciona muito bem, porque ela já sentou 10 vezes na sua cadeira, já gerou relacionamento, já tem um approach, já tem aproximação. Agora é a hora. O que não dá para fazer é no primeiro encontro colocar o attachment e já perguntar se tem alguém para indicar. Não, calma aí, é cedo ainda. Mas depois de 10 encontros, e aí pode gerar uma quarta porta de entrada, que são os indicadores de pessoas que estão muito satisfeitas com o meu trabalho. Essa é a ideia, tá? Então tem mais uma porta aqui para a gente. E aí, como eu falei, o convite personalizado. Tudo é uma questão de teste. Obviamente que eu não estou pedindo para vocês gravarem 100 vídeos diferentes chamando o cliente pelo nome. Não é isso. Vocês não têm tempo, obviamente, para isso. Mas nada custa fazer um teste com um ou com o outro. Imagina se eu mandei para 5. Olá, Carlos, tudo bom? Estou aqui convidando você para participar do evento que nós vamos fazer exclusivo, né? Escolhi você por causa disso, disso, disso. Imagine de 5 falar 3 responder. Opa, olha o caminho aqui. Agora manda 5 vídeos do alinhador para as pessoas. Quem que vai responder? Tem nem ideia do que é isso. Então, quanto mais o profissional, quanto mais a equipe aparecer, a chance de eu ter um retorno é maior. Até mesmo na hora de fechar o horário, porque esse horário também não vai ser em 15 minutos. Quanto tempo vocês levam para fazer uma avaliação de alinhador? 40 minutos? 45 minutos? Uma hora? Não é em 10 minutos, em 15 que vocês já fazem. A não ser que o cliente já sabe muito bem o que ele quer. Mas eu tenho todo um trabalho para mostrar para ele, porque é tudo de bastidor alinhador. Não é que nem Bract, que Bract o cliente vê o trabalho de vocês. Alinhador, o cliente não vê o trabalho, porque foi tudo feito um bom planejamento antes, um bom diagnóstico. Então, tudo isso eu tenho que mostrar para ele. Tá? Então, procure fazer esses testes. Né? Poxa, está dando certo. Vai gravar para 100? Agora eu não sei. Se está dando certo, vale a pena divulgar isso daí. Então, tudo é passível de testes e orientações ali junto com a equipe e tudo mais, tá? E aqui a gente traz alguns pontos, porque essa visão que eu estou trazendo do alinhador não é uma visão do paciente. Primeira coisa, a gente tem que saber qual que é a visão que a equipe tem do alinhador. Se é uma equipe que já joga junto, se é uma equipe que já entende o alinhador, poxa, né, eu já faço alinhador há 10 anos, então beleza, tá dentro. Não, mas eu estou começando agora. Eu estou mudando a chave agora. Então a equipe também tem que jogar junto. E para mim a equipe é a cereja do bolo para o negócio funcionar. Né? Então a gente tem essa possibilidade também de fazer um treinamento de equipe, porque aqui existe uma balança muito considerável. Uma coisa é você enxergar preço, outra coisa é você enxergar valor. Então, como que a equipe. Quando eu fazia treinamento de equipe, a primeira coisa que eu perguntava, ao vivo ali na clínica, sentava 10, sentava 6, sentava 5, não importa, que seja um só da equipe. Você acha que alinhador é caro? A pessoa nem respondia, porque ela tinha até. Não, o semblante dela já mostrava que ela acha que é caro. Então, se ela acha que é caro, como que o negócio vai funcionar? Se a venda é não verbal? Só pela fisionomia que você segurança, olho no olho, você já sente isso. Pronto, já era, perdeu tudo. Então, a ideia nesse encontro de equipe é mostrar o serviço, a personalização, o controle, a flexibilidade, a previsibilidade dos alinhadores, né, a tecnologia que tem por trás de tudo isso. E, por último, sem desmerecer o alinhador, porque tudo também é importante, principalmente, mais uma vez, eu coloco o serviço como prioridade.
tá? E aí sim, quando eu chegava no final de uma palestra de uma hora e meia, eu perguntava de novo. E aí, pessoal, alinhador é caro? A resposta era não vale. É a mesma coisa. Uma Ferrari, ela é cara? Caríssima. Já viu ela fazendo? Não. Ela vale. Uma Ferrari vale 3 milhões, 4 milhões de reais. Ela vale sem dúvida nenhuma. Tirando essa que lançou agora, a elétrica, que está todo mundo falando. Mas brincadeiras à parte, ela vale. Tá? Então, as pessoas têm que entender que vale também o recurso, para todo mundo jogar junto, todo mundo está na mesma página. É super importante isso daqui. Então, o treinamento de staff, ela não está voltada só ao alinhador. Ela está voltada à comunicação, à oratória, à postura, à vestimenta. Então, imagine você criar um cronograma semestral ou anual, uma vez por mês, fazer um encontro de 15 minutos, de 20 minutos, voltado a um assunto como esse. Programação neurolinguística, que isso é fundamental dentro de uma venda. Então, quem quiser aí procurar no YouTube, programação neurolinguística é fantástico. E eu vou dar um exemplo. O que é uma programação neurolinguística para vocês? Um garçom, como eu sempre falo, um exemplo que fica bem claro, fica mais fácil de compreender. Um garçom ruim é aquele que você senta com a sua família no restaurante e ele pergunta se você quer beber alguma coisa. Esse cara, eu jamais ia contratar ele para o meu restaurante. O garçom bom é aquele que pergunta para vocês se você quer um suco de laranja rico em vitamina C com gelo ou se você quer uma coca com gelo e limão. Qual que é a chance de você falar um não para mim? E por que que eu estou trazendo esse exemplo? Porque isso se usa muito também em agendamento. A pessoa respondeu que quer participar, tem interesse. Poxa, que legal, ficamos felizes, você vai gostar bastante e tal. Você prefere de manhã ou à tarde? Eu não vou perguntar se ela quer vir. Se eu perguntar se ela quer vir, a resposta é não, 50%. Você prefere de manhã ou à tarde? Ah, eu prefiro à tarde. Puxa, excelente, porque eu tenho 3 horários aqui. Eu tenho as 2 da tarde, às 3h30 e às 5. Qual o melhor horário para você? Cercou, não tem para onde escapar. Posso ouvir um não, mas a chance é menor. Tá jogando junto, entendeu? Então, por isso que treinamento de staff que a gente fala não é simplesmente só para alinhador, é tudo que pode cercar para aperfeiçoar o trabalho de todos e tudo mais. Tá? E aí a gente traz aqui uma mistura de hub digital com o lado humano, que isso nunca vai se perder, graças a Deus. Mas temos que saber trabalhar com os dois cada vez mais. Ah, mas o IA está dominando. Não, o IA, eu vivo o IA todo dia com o meu trabalho, mas ele me apoia. Ele é um complemento do Daniel e não substituir o Daniel. Porque a gente estuda, porque a gente vai atrás, a gente dedica, a gente faz cursinho. Então, o hub digital é fundamental, somado com o humano. Então, o que que eu posso trazer nesse dia? Os benefícios do alinhador, que para nós é algo básico. A gente respira isso todo dia. Falar de conforto, falar de estética, falar de higiene, beleza, né? Isso daí é menos demais. Tudo bem, mas o cliente não sabe, tem que reforçar. Então, quais são os benefícios? Eu posso gravar um vídeo, eu posso colocar, fazer pílulas, que nós chamamos, de soltar, porque a partir do momento que o cliente confirmou para mim a vinda do evento, mas é daqui a 20 dias. E o que que eu vou fazer com esse cara daqui durante 20 dias? E se esse cara esfriar? Então eu jogo pílulas semanal para ele, dizendo: olha o que tá, olha o que você, é o que espera você, é conforto. Na outra semana é estética. Eu estou alimentando isso com ele. Então não é só mandar numa cartilha, não é só, entendeu? É ir alimentando isso de doses homeopáticas, para que ele não se perca no meio do caminho também. Não é só uma questão de falar ali na hora da consulta. Tá? Então, scripts de perguntas inteligentes. Então, vai criar script para o atendimento. Ah, quando ligarem para cá perguntando, o que que eu vou responder? Ah, não, pessoal. Se alguém perguntar para vocês aqui da nossa equipe, fala que ele tem que vir na clínica para fazer uma avaliação. Isso ele já sabe que vai fazer. Agora, o que que eu posso trazer de conteúdo para gerar interesse, para gerar
essa captação dessa pessoa para que ele venha. Eu fiz muito, eu fiz muito cliente oculto nas clínicas. E quando perguntava, quanto que custa esse alinhador? Quanto que vai custar esse evento? Quanto que vai custar no evento? Sabe o que eu mais ouvia? Então, você tem que vir aqui na clínica porque a doutora precisa te avaliar. Eu sei disso. Não é isso que eu quero ouvir. Agora, olha, seu Daniel, por que que nesse dia é importante você vir aqui? Porque você vai ser feito escaneamento intraoral. Nós vamos conseguir mostrar para você a sua boca superior, inferior. Nós vamos tirar fotos. Você vai conseguir fazer uma simulação na hora de como que é a ideia de deixar você. É apenas uma simulação. Eu não vou ter o número de alinhadores do tratamento, mas você vai poder se visualizar. Então a doutora vai fazer um planejamento, um diagnóstico, ela vai fazer um movimento dente a dente, força a força, você vai ver tudo isso de uma forma previsível. E por todos esses argumentos que eu te falo, senhor Daniel, é necessário você vir nesse dia, porque vai ser um dia especial, inclusive, nós vamos ter isso. Se eu ligo para cinco, quatro fala que eu tenho que vir, e uma me explica tudo isso, para onde que você vai? É lógico que você vai para o quinto a clínica, não tem dúvida, não tem dúvida. Né? Então, essa questão é importante, oferecer conteúdo rico, como eu falei antes, durante e depois. E não é, e também depois, mesmo que ele vá para casa, mas ele fechou, mas ele vai para casa, o que que ele leva para casa? Porque ele vai dividir isso com colegas, com família, com amigos, e é aí que eu posso trazer outro amanhã. Eu vou entregar só o orçamento para ele? Ele entendeu o recado. Ele sabe que ele vai pagar uma entrada de 2.000, de 3.000 e parcelas de 400, 500 pau, mas ele vivenciou tudo aquilo comigo na minha clínica. Mas o cara que está esperando na casa dele não tem 10%. E nem o cliente que fechou com vocês vai conseguir passar 20% do que ele viu. Então, eu levo conteúdos visuais para equilibrar esse conhecimento e eu lembrar daquilo que a doutora falou comigo no evento e compartilhar isso com os demais. Um QR Code que você aponta e aparece o doutor, a doutora explicando em 30 segundos o que é o alinhador, uma cartilha dos passo a passo, quais são as etapas do alinhador, uma cartilha de quais são os benefícios, tudo isso vai ajudar aquele paciente a lembrar muita coisa e compartilhar com a pessoa que não viu isso. Porque a única coisa que vai perguntar é quanto custa, né? Só que você não agregou, você não conseguiu agregar esse valor como você agregou para o cliente que estava na clínica. Essa é a ideia. Então, scripts consultivos, já fazer o cara se imaginar, como eu falei, enviar materiais visuais ao longo dessa jornada, antes, durante e depois. Criar senso de urgência, e aí vocês têm vagas limitadas, não dá para colocar 20 pacientes num dia. É 8, 9, 10, no máximo que eu já vi foram 12 pacientes num dia só. Então não dá, porque você precisa desse tempo. E vou mais além. Vocês têm pacientes que estão em tratamento com alinhador? Quem já tem, melhor ainda. Porque entre um intervalo e o outro de um paciente que está vindo pela primeira vez para fechar comigo nesse evento, eu trago um que está em tratamento. E eu faço um cruzar com o outro na sala de espera, na recepção. E aí, eu, como secretária, como secretário que seja, como gerente da clínica, ô, senhor Daniel, tudo bom? Né? Já já a doutora vai te atender, seu décimo alinhador, a doutora vai trocar, vai analisar você. Aí o outro ouve, pô, mas eu vim aqui para isso. Então isso funciona muito bem, porque é prova social, nós chamamos isso de prova social. Eu já fui prova social para vender outra coisa para outro produto e outra pessoa já foi prova social para venderem para mim alguma coisa. Todos vocês já foram, já passaram por uma prova social de bastidor ou o protagonista lá para comprar alguma coisa. Né? Então, isso é muito interessante também para gerar esse approach. Tá? E na fase 2, que é a execução, que até agora nós vimos planejamento, é a questão do que vai acontecer no dia. Então, muito importante vocês trabalharem com
com esse que a gente chama de marketing sensorial, a gente também tem um material de dicas de avaliação que nós trazemos também esse conteúdo. É trabalhar na visão com o cliente. Esses 83% que eu estou colocando aqui, não é 83% de alinhador, é de uma venda. 83% de uma venda é baseada em visual. Isso é estatística. Isso tem artigo científico que estuda vendas, tá? Então, poxa, já que eu sei que o foco maior é visual, então o que que eu tenho para oferecer para ele visualmente e não só falando, que ele não consegue absorver da mesma forma? A gente tem a oportunidade de trabalhar com todos os sentidos do ser humano. E aí a pergunta que eu faço é: eu tenho uma experiência para o meu paciente de cada sentido desse? Você tem uma experiência visual? Você tem uma experiência de paladar? Até mesmo com uma simples água, como eu sempre comento, até mesmo nos treinamentos que eu faço interno. Ah, mas a água ela é insípida, ela é inodora, ela é incolor, ela é sem cheiro. Que experiência é a água? Beleza? Oferece a água para o seu cliente num evento como esse, num copo de plástico ou numa bandeja de inox com um copo de vidro jateado, a sua logomarca da clínica. Olha o valor que você está agregando para o preço que você vai passar lá na frente do alinhador. Tudo isso é experiência. Uma simples água faz total diferença. A questão tátil, e aí tem que saber em que momento usar isso. Principalmente porque é a única ferramenta que basicamente tem tátil ali para mostrar para o paciente, além dele tocar na tela, no escaneamento, no iOrtho de ver, é o alinhador em si. É legal, claro, tem que mostrar o recurso que vai ser usado. Esse aqui é o recurso que eu vou utilizar em você. Mas em que momento fazer isso? Porque às vezes a nossa angústia, a nossa vontade é já lá de cara mostrar o alinhador. Então, qual que é o momento certo? Nós temos também esse momento certo, a gente vai falar. A questão olfativa. Poxa, quem que já entrou num estabelecimento aqui no Brasil ou fora, você fala, nossa, que cheiro gostoso essa loja, esse ambiente. Eu também tenho o meu cheiro na minha clínica. Eu tenho a minha fragrância, que eu mesmo criei e dei um nome para essa fragrância. E quem entrar na minha clínica nesse dia, por exemplo, vai receber um frasco pequeno para que jogue na sua casa, no seu banheiro. Quem chegar na minha casa, fala: Nossa, que fragrância gostosa. Então, esse daqui, quem me deu foi a doutora lá que eu fiz um evento e ela que deu. Pronto, já vendeu. É isso. Então, toda a ação, ela tem um propósito para que o negócio funcione lá na frente. A própria experiência auditiva. Alguém aqui tem na ficha de anamnese, onde pergunta qual que é o ritmo de música que você gosta, cliente? Não, na minha tem. Ele gosta de jazz. Então, imagine na hora que eu estiver escaneando esse cliente e já soltar o jazz. Ou imagine quando estiver colocando os attachments, que é o que dá mais trabalho, um tratamento com o alinhador, tirando o diagnóstico e o planejamento, soltar um jazz, um blues. É isso, é uma experiência, tá pago, tá muito bem pago isso daí. Então, o valor dos 12 mil, dos 13 mil, dos 10 mil que eu vou passar lá na frente, tá tudo embutido com isso. E aí você tem a questão da recepção. Aqui na recepção, você tem três pilares: fidelizar o cliente, desarmar o cliente, que ele vem muitas vezes armado, e não por culpa de vocês, principalmente por uma culpa que ele passou em um outro lugar, que foi desagradável. Então, quando você entra numa clínica, é barulho, é anestesia, é agulha, é tudo para o cliente não ir. O cliente só vai pela dor. Uma boa parte dos clientes não vai pelo amor. Então, aqui é o momento de desarmar o cliente. Você tem a questão de gerar valor. Ah, mas o cliente vai ficar 1 minuto. Aproveite esse 1 minuto. O cliente vai ficar 5 minutos. Aproveite esses 5 minutos na recepção, interagindo, secretária, indo até ele, recepcionando, mostrando. Então, olha quanta coisa que a gente tem. Quantos clientes não perguntam para vocês qual que é o Wi-Fi da clínica? Qual que é a senha do Wi-Fi? Qual que é a senha do Wi-Fi de vocês da clínica?
A minha vai chamar alinhador. Para eu poder já, alinhador? É alinhador, você veio para isso, nós trabalhamos com, entendeu? Então você já entra com o argumento, você fica jogando ali, mais uma vez, as pílulas, joga o isqueirinho, que a gente fala, né, no popular, vai jogando para ele. Imagine você entregar um tablet para ele e pedir para ele responder algumas perguntas, como eu sempre comento, e isso eu trago com experiências próprias das clínicas que a gente trabalhou. O que que é o mais importante para você num tratamento ortodôntico? É higiene? É conforto? É limpeza? Coloca todos os benefícios que é tratar com alinhador. Se você respondeu três ou mais, você conhece os nossos alinhadores? Não? Assista o vídeo. E quem que está passando nesse vídeo? Vocês, não é o alinhador. Então, o máximo que o cliente pode fazer é devolver e agradecer ou querer mais informação já de cara, antes de passar por aquela experiência, seja no Scanday ou seja num dia normal de dica, de primeira consulta. Por isso que eu falei para vocês lá atrás, muita coisa que os doutores fizeram no Scanday, eles passaram a adotar isso como protocolo. Todo mundo que entrar vai passar por essa experiência. Tem muita coisa boa. Quem trabalha com a Angel, poxa, você fazer ali o banner, banner impresso, apontar o QR Code e fazer uma simulação já do seu sorriso. E aí eu quero trazer esse ponto porque nós fizemos bastante atualizações, né, nessa simulação, né, mais de 500 testes que nós fizemos e hoje ele está mais próximo e vocês podem testar, inclusive dar o feedback para nós. Está muito mais próximo. Claro, vai ficar daquele jeito? Não, que não sei o quê. Mas é a visão do cliente, não é a visão nossa. Ele já está se enxergando, puxa, eu posso ficar desse jeito. Eu vou te deixar assim. Com o meu conhecimento, com a minha experiência, eu vou te deixar desse jeito. Não é uma promessa, mas é a pessoa se enxergar, tá? Você tem que colocar na televisão um simulador do iOrtho mostrando ali o caso, apertando o play e fazendo looping, né? Que terminou, volta de novo, terminou, volta novamente. Olha quanta coisa que tem. Então, orientação clara para a avaliação e demonstração. Guie o paciente pelo consultório, explicando cada etapa do processo para ele. Ambiente clínico e profissional e organizado. Mantém espaços limpos, sinalizados e com fluxo intuitivo. Então, basicamente, o que eu quero dizer, fazer cupcake, fazer pipoca gourmet, fazer pão de mel é legal, mas não é o decisor. É importante ter, sou totalmente a favor. Decoração é legal ter. As bexigas que o cara estoura e aí tem um papelzinho que ele ganha, é legal, é interação. Mas não é isso que fecha. Olha quanta coisa junto é possível fazer, tá? Então, quem é o protagonista? Vocês. O alinhador é coadjuvante. Então, quem tem que aparecer mais são vocês. É o trabalho que vocês vão executar de bastidor enquanto ele está em casa. Eu estou planejando, mas ele tem que entender toda essa jornada enquanto ele estiver em casa, tá? Então, para a gente fechar, a questão dos 80-20, que eu gosto de reforçar, não é Pareto, aqui como a gente conhece, né, na questão de Pareto, mas é o que eu mostro para o cliente. 80%, e eu falo isso mais uma vez por experiência, o que eu mais vi, até mesmo porque eu tive oportunidades de ficar lado a lado com doutores em consulta, e depois eu dava o feedback depois que o cliente ia embora. Tá? O que eu mais vi era isso aqui. Doutor, foca, foca, foca no produto. E é o alinhador, e que ele é assim, e que ele é tripla camada, e que ele não sei o quê. Não, não é isso que vai fazer vender. O que vai fazer vender é isso aqui. É o trabalho, certo? E o produto é apenas, mais uma vez, um recurso que eu vou usar. É uma ferramenta. Mas quem vai fazer tudo sou eu. E isso vai em contraste do que a gente ouve aí no mercado. Ah, o alinhador trata tudo. O alinhador não trata nada. E nem vai tratar. Quem trata são vocês. Então, esse é um ponto importante. Fazer um mapeamento digital, né? Ali vocês vão escanear o paciente, vão mostrar ali uma simulação para ele. Vocês podem já usar, fazer com que ele traga, por exemplo, a cefalometria, né? Na Angel, e você já consegue mostrar toda fazer sobreposição não, porque é primeira cefalometria, mas análise esquelética, se for uma criança.
Se você já tem essa falometria, você já consegue fazer isso, fazer o que nós chamamos de make it. Vocês não têm o scanner? Tem. No evento, tem o scanner. Não tem o iOrto? Tem. Então agora, né, com a Angel, agora eu vou simular em 3 minutos. Ó, paciente, hoje você está assim, a ideia é de deixar você assim. Eu não estou prometendo, tira foto, quero ver, hein, doutor, se você vai me. Não é isso, é mais para a pessoa se enxergar, tá? Então, Smile Maker, fazer a simulação onde você pega o celular e aponta lá, para quem não conhece ou para quem ainda quer mais informação, peça ajuda aí para o pessoal do campo e tudo mais, tá? Faz a simulação no próprio celular e vê como que a ideia de como você pode ficar. Essa é uma outra simulação que você faz em 3 minutos com o cliente. Mais uma vez, é o lado visual. Esse aqui é o Smile Maker, que você vai também baixar pelo iOrto da Entio e você consegue criar um QR Code ou criar um banner, né, físico para que a pessoa aponta lá o seu próprio celular, numa recepção e tudo mais, e vê no celular da própria paciente um antes e um, entre aspas, depois, tá? Vai tirar foto do paciente, pode mostrar casos que já tratou antes e depois, mostrar que é possível tratar a condição dele, a maloclusão dele, o que ele precisa tratar, mas também eu posso mostrar tudo que eu posso fazer. Por quê? Porque ele vai para casa. Ele vai tratar o meu caso e olha, irmã, irmão, pai, mãe, o seu caso eu vi lá também dá para tratar. Então não é só que dá para tratar o dele, é a condição que eu posso tratar qualquer maloclusão, desde que, obviamente, exista a segurança clínica, tá? E aí, para a gente fechar, teve objeção? Teve. Objeção não é o fim de tudo, é o começo. Então, as objeções, elas existem porque nem sempre as pessoas aceitam aquela ideia. Ou, se tem objeção, alguma coisa eu deixei de passar. Isso é muito bom, porque você vai complementar para o próximo, e você vai inflando, e você vai criando scripts, e você vai criando fala, até chegar uma hora. Poxa, as pessoas pararam de criar objeção para mim. Parou porque eu fui melhorando, eu fui aprimorando a minha técnica de venda e minha técnica de fala, né? Então, é super importante. Então, olha, desconfiança, o cliente ainda não confia no produto ou de quem passou as informações. Falta de informação, a pessoa sente que não tem dado suficiente para tomar uma decisão, né? E o preço, que pode achar caro ou não, se não ver valor suficiente. É a mesma coisa que você, no final de tudo isso, a pessoa pergunta quanto que vai ficar? Uma coisa é você falar, olha, vai custar R$ 12.000 aqui, por exemplo, no Brasil. Outra coisa é você falar, olha, você vai me dar uma entrada de R$ 1.500, de 1.800, de dois que seja, e nós vamos parcelar isso iguais de 489. Exemplo. Ela não está enxergando o valor total. Ela está enxergando o que ela pode pagar por mês. É o perfil do Brasil, principalmente, e também de muitos países da América Latina. É quanto que eu posso pagar por mês. Não é o total. Nós somos consumidores. Quem de vocês aqui compra onde vê a etiqueta na loja do valor total? O valor total está bem pequenininho e a parcela está bem grande. É isso, tá? Então, a ideia aqui foi poder trazer algumas oportunidades para vocês, né? E aí, mais uma vez, aqui no Brasil, nós temos aí o pessoal de time de campo para ajudar, né? O pessoal de fora aí precisa de alguma coisa também, com a equipe de Comex aqui do Brasil também, mas a gente tentou trazer alguns pontos aí que possa contribuir para vocês, não só num evento como esse, mas também usar isso de prática no dia a dia, porque aí você incorpora aquilo e cada vez fica muito mais fácil, o negócio flui muito mais, tá bom? Peço desculpas de ter ultrapassado o tempo. Obrigado pela atenção e conte com a gente aí, foi um prazer falar com vocês. Dani, excelente. Que apresentação completa, rica. Nossa, Uhum. tanta informação que a gente pode usar e muito obrigada, Dani, de verdade. Obrigado. Excelente. Obrigado. Excelente. O pessoal está Agradeço. agradecendo aqui, falando Obrigado. muito bom, muito... não tem como dar errado, né, Dani? Seguindo todo esse passo Isso. a passo aí, todas essas dicas. Assim, é claro, a gente está falando aqui Latam e Brasil, né? E Brasil, mas aqui o pessoal do Brasil, os doutores que estão assistindo,
podem abrir as portas para nós, os nossos consultores. Nós não estamos aqui para cobrar nada, de fechar caso, de vai bater meta. Não é o nosso foco. Nosso foco é estender a mão e ser consultivo com vocês, de dar o apoio. Então, quando o gerente for entrar em contato com vocês para falar desse assunto, para falar de outro, pode abrir as portas que nós estamos aqui para estender a mão. Nós estamos aqui para ser útil, para poder fazer giro. E quando gira para vocês, consequentemente vira para nós. Isso é uma cadeia. Então todos têm que sair ganhando. Parceria, né, Dani? Todos têm que sair A ganhando. Então, parceria, com certeza. pode abrir que vai ser muito bom para todos. Com certeza. Tá bom? Doutora Priscila, Daniel, cada dia melhor, obrigada. Ah, Doutor obrigado. Paulo, como Doutora sempre, foi Pri, ótimo. ô, doutor Paulo. Doutor Paulo pagando. Obrigado. Um Obrigado. forte abraço, obrigada, Daniel, maravilhoso. Doutora Angélica, muito obrigada. Agradeço pela atenção. Bom, acho que não temos dúvidas. Podem enviar aqui no chat, caso vocês tenham dúvidas. Fique à E enquanto vontade. a gente vai finalizando, vou só compartilhar aqui o nosso site, né? Nós temos o nosso Uhum. site educacional, que é o Orto Education. E lá vocês conseguem ver, acessar, né? E essa aula, essa apresentação, para quem perdeu alguma parte, vai ficar gravada. Então, nós temos lá todos os eventos da EdTech, da Angel. Vocês podem acessar, vai estar aqui em cima, conseguem criar rapidamente um cadastro aqui do lado direito, né? Superior direito. E vai ficar tudo aqui os eventos, tá? Então, o Web Hour, a gente sempre tem os gravados anteriormente, separados por assunto, então fica bem fácil ali. Fica o meu convite, se tiver algum doutor aqui que não tem ainda o credenciamento Angel, fica o meu convite para vocês conhecerem ali as datas disponíveis. A gente tem tanto presencial quanto online, tá? Então, como o Daniel falou, você fazer um evento e ter um produto tão bom, né, à disposição também conta, né, é muito importante. A gente tem também os alinhadores selfie, que também está aqui na plataforma. Se vocês quiserem mais informações, podem acessar. E fica aqui o meu convite, vamos ter um evento na China, né, a China Experience em 2026, em outubro. Então é uma imersão única nos bastidores da Angel. Fica aqui o meu convite para vocês verem as informações também. E temos algumas aulas gravadas aqui, além de outros eventos. E também quero me colocar à disposição como suporte clínico. Qualquer dúvida, como o Daniel falou, vocês forem aí pensaram, tiveram a ideia e acharam legal montar um Scanday, vocês podem chamar a gente caso queiram algum consultor para ajudar. Ainda não tem o contato do seu consultor, pode nos chamar que a gente vai auxiliar vocês da melhor forma e direcionar vocês para planejar esse evento tão organizado como o Dani falou aí, tá? Eu acredito que não tenham dúvidas. Tudo certo. Daniel, muito obrigada, foi Obrigado. excelente. Falei que até eu fiquei aqui, nossa, não faço isso, não faço aquilo, você sabe, né? É, Ótimo, viu? legal, legal. É isso, uma boa noite a todos. Muito Obrigado. obrigada pela presença, obrigada pela apresentação, Dani. Foi excelente. Uma boa noite. A Obrigado. gente se vê, né, na semana que vem, tem o Web Hour, na quarta-feira, às 19 horas novamente. É isso aí. Quem for Obrigada. no Congress, estaremos lá. Na Só visitar a verdade, gente no stand sim, lá. É isso aí. também. Fica o nosso convite para vocês visitarem o stand lá no Aligner Congress, que começa na sexta-feira, né, Dani? É isso aí. Sexta-feira, sexta e sábado. Obrigada, gente. Tchau, boa Obrigado. noite, viu? Excelente descanso. Obrigado por tudo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.